Pedro, no capítulo 2. Versículo 25 eu vou ler. Palavra de Deus, na carta de Pedro à igreja, no capítulo 2, verso 25. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Pai, te dou graças, eu te honro, eu agradeço pela tua palavra. Nos dê a tua palavra, nos enche o coração da tua palavra. Eu te honro, eu glorifico a ti, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Jesus Cristo é o centro de toda a revelação bíblica. Nós amamos a Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos é em função e para a glória de Jesus Cristo. Ele é a nossa razão. Então, é por isso que nós nos desprendemos das coisas, alegrias, prazeres e até embaraços deste mundo, deste tempo, para dedicar nossas vidas a Jesus Cristo. Ele é o supremo pastor, ele é o bispo de nossas almas. É a ele que nós reverenciamos, é a ele que nós adoramos, é a ele que nós servimos. E Pedro, então, em sua carta, no capítulo 2, ele nos dá 4 coisas, ou 4 chamamentos, ou 4 coisas que são dadas aos cristãos. E nós temos estas coisas em nossas vidas. A primeira delas, no verso 19 e 20. Nós temos uma batalha a ser travada diariamente. Você tem uma batalha a ser travada diariamente. Verso 19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Nós temos uma batalha que deve ser travada diariamente. E essa batalha é a batalha de viver para a glória e no nome de Jesus Cristo. Interessantemente, mas todos nós desfrutamos e curtimos, e o povo fala aí, maledicente, não é, Flávio? Porque não é assim, na verdade, que professor vive em função de feriado e férias. Né? Então, cada um, a gente vai lá no calendário e vê qual que é o próximo. As professoras já calculam assim, qual que é o próximo, dá um faxinão em casa. Mas a verdade é que nós desfrutamos, vivemos e desfrutamos dessas férias, desses descansos, desses feriados. Nosso próximo é dia 28 de outubro, dia do funcionário público. Nós tiramos férias de diversas coisas na vida. Tem gente que até de casamento, de namoro, dá um tempo. Mas de viver em função de Cristo, nós não temos tempo. Nós não damos tempo. Nós não temos folga. É uma vida diária. É um viver, é uma batalha que se trava cada dia que o sol nasce para mim, cada dia que eu me coloco de pé, é uma batalha nova a ser travada para que Cristo seja vivido e visto em mim. Então, essa coisa de dar aquela afastadinha, essa coisa de dar aquela escondidinha, essa coisa de, então, viver uns dias para mim depois, eu gosto de dizer que muitos de nós, em muitos momentos, tratamos Jesus Cristo como se ele fosse uma prostituta. Nós vamos lá, nos satisfazemos, colocamos o dinheiro na cabeceira da cama e vamos embora.
E daqui 30, 40, 90 dias, para quem tem essa prática, volta e refaz os seus passos. Jesus não é assim. Ele não recebe o seu dinheirinho lá na cabeceira da cama nos 30, 90, 60 dias. Viver com Jesus é uma prática diária. Viver com Jesus é uma batalha a ser travada diariamente. E eu preciso sim padecer pelo nome dele. A mim foi dado, diz Paulo, não só o crer nele, mas também o padecer por ele. Pedro fala, em outras palavras, que glória tem você sofrer porque você está pecando. Interessantemente, como pastor, ultimamente eu até tenho feito vistas grossas, principalmente quando eu entendo que o elemento, que o indivíduo não ama Jesus Cristo, mas existem cristãos que querem fingir uma dor de sofrer, quando estão, na verdade, em pecado. Não estão sofrendo por Jesus Cristo, não estão sofrendo porque amam a Cristo, mas porque são rebeldes, porque vivem no pecado, porque usaram seus lábios para blasfemar, porque usaram a sua vida para se entregarem a toda sorte de pecado, com avidez em seus corações. E assim sofrem, padecem, não por esta batalha que o cristão verdadeiro tem, e que tem que ser travada diariamente. Antigamente eu gostava de falar que a mesma força, a mesma energia, o mesmo dinheiro que eu gasto para ser negativo, é a que eu gasto para ser positivo. Então eu posso viver uma vida diante de Deus em vitória, em escolha certa. E eu posso, sem sombra de dúvida, transliterar e dizer que a mesma energia, que o mesmo sofrimento, que o mesmo padecimento que você vive para ter essa vida de pecado, seria bem mais leve se você vivesse para a glória de Jesus Cristo. Sentar à mesa de forma emblemática, sentar à mesa de forma espiritual e cear com Cristo não tem preço. Me lembra muitos anos, há uns 15 anos atrás, 12, 15 anos atrás, estávamos num culto doméstico, e uma das pessoas que estavam ali disse: não, eu entendi essa semana que quando eu morrer eu vou sentar com Cristo, cear com Cristo e reinar sobre as nações. Aí outra pessoa começou a rir. Ué, mas você não sabia disso? E eu comecei a chorar. Porque aquela que disse: uai, você não sabia disso? Eu, como pastor dela naquela época, hoje eu não sou mais pastor dela, mas naquela época eu sabia que ela própria não sabia disso. Mas sentar à mesa, cear com Cristo, é algo transcendente, é algo inexplicável, é algo que esse momento espiritual, que esse momento material não consegue dimensionar, mensurar o que acontece espiritualmente. O que acontece no mundo espiritual é um momento sublime. É um momento em que eu reafirmo. É um momento que eu digo a Satanás: eu quero viver a batalha de padecer por Cristo. Quero ser afligido, quero sofrer, porque isto é agradável a Deus. Eu quero renunciar, eu quero viver uma vida que lhe apraz. Eu tenho uma batalha a ser vivida, a ser travada diariamente por amor a Cristo. E isso é o que me faz cristão. Então, meu querido, você tem uma batalha. E é uma batalha de viver por amor a Cristo todos os momentos da sua vida. Eu tenho sido falso recentemente, ultimamente, quando eu faço cara de estou condoído quando o elemento está sofrendo. Quando ele está sofrendo por causa de suas ações, atitudes, decisões e rebeldia e coração duro. Por outro lado, meu coração inflama quando eu vejo
se alegra quando eu vejo que o indivíduo está sofrendo, porque ama Jesus Cristo e quer viver piedosamente diante dele. Em segundo lugar, então sim, primeiro nós temos uma batalha a ser travada, que é a batalha de viver de acordo com Cristo. Em segundo lugar, nós temos um chamado a ser vivido diariamente, verso 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Nós temos um chamado. Em primeira instância, o chamado de seguir as pisadas de Jesus Cristo. Já contei para vocês, cresci numa fazenda numa região rural chamada Mato Grande. Boa parte da minha família cresceu um tempo da sua infância ali. E ali eu conheci diversas coisas, causos, histórias. Mas dentre elas, uma das coisas que eu conheci que é marcado na minha memória é o famoso sertanejo raiz. Que essa juventude não conhece. De vez em quando a gente põe lá no YouTube lá e vai lá, né? Cabocla Teresa, e isso, aquilo, e dentro de diversas coisas que eu ouvi sistematicamente, até Claudinei, Boate Azul ainda está nítido, vivo e decorado na minha mente. Chico Mineiro, então, de trás para frente, de frente para trás. Relógio quebrado, então, vocês nem sabem o que é isso, né? Vocês não teve infância rural. Relógio quebrado. A volta de Chico Mineiro. Mas dentre muitas e diversas, Igrejinha da Serra, dentre muitas e diversas, Pegadas na Areia, marcou minha infância. E eu acho incrível até hoje pensar nas pisadas de Jesus Cristo. Sabe o que me alegra nesta noite aqui, quando eu olho para vocês, igrejas, casa cheia, igreja bonita. Sabe o que me alegra é saber que muitos de vocês pisam nas pisadas de Jesus Cristo. Sabe o que me entristece? É olhar para vocês e saber que alguns de vocês insistentemente estão caminhando fora das pisadas de Jesus Cristo. Não há felicidade sem Jesus. Não há conquista sem Jesus. Não há vitória sem Jesus. Há aquisição de bens, há arrumação de si, como diz o Claudinei, descobri que na obra que existe uma diferença entre serviço e como é que é? Emprego, trabalho e serviço. A gente vai para o trabalho. Agora, serviço é aquilo que vai te escravizar, que vai te... É isso? Isso aí se arruma. Companheiro, isso aí se arruma. Agora, homem de Deus, mulher de Deus, um trabalho que te dignifica, isso sem Jesus não há. Paz de espírito que excede a todo entendimento. Às vezes eu olho para mim mesmo. Estava explicando para o Gabriel recentemente, ele estava achando que ele era esquizofrênico. Pastor, tem hora que eu converso comigo mesmo, tem uma voz dentro de mim, eu sou louco? Falei, de pedra. Ainda bem que a Bíblia tem todo tipo de gente. Vem cá, deixa eu te mostrar alguém. Vamos lá no Salmo, vamos lá em Davi. Davi olha para si e diz assim, por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Olha que Davi conversando com a alma dele, é mais louco que você é aprendiz de louco. Davi que era louco de pedra. De vez em quando eu olho para mim mesmo e pergunto-me, Senhor, por que ainda de pé? Porque Ele é que tem as palavras de vida eterna e eu creio. Porque Ele é quem dá a paz que excede o entendimento e eu creio. Porque Ele é quem me dá um chamado a ser vivido diariamente, um chamado de seguir suas pisadas. Eu deito e durmo. Tá, que essa noite foi meio atípica, não trabalhei tanto quanto eles, mas fiquei aqui o dia todo, foram 12 horas intermitentes na igreja. Cheguei em casa e tomei banho, caí na cama e acordei hoje. Acho que essa noite eu nem mexi, nem lembrei que o Iago queria comer, que ia pedir comida, fui dormir, depois eles se viraram, deram-se pular e pediram.
Eu deito e durmo, porque o Senhor está comigo, porque ando em suas pisadas, porque tento cada dia, apesar dos meus erros, a andar em suas pisadas. Meu querido, você tem um chamado, não é muito complexo, não é muito difícil, não. É simplesmente o chamado de andar nas pisadas de Jesus Cristo, de fazer o que Ele quer, de fazer o que lhe apraz, o que lhe dá prazer, de fazer o que Ele te revelou para fazer. Não é o que te dá prazer, não. Esse é o pequeno erro, mas alguns de vocês estão fazendo o que te dão prazer. Isso é do diabo. Aí não reside a bênção de Deus. Você faz o que dá prazer a Deus. Isso é andar nas pisadas de Jesus. E eu posso catedraticamente te dizer, quando você fizer o que agrada, o que dá prazer a Deus, automaticamente sua vida será uma vida de prazer e alegria. Porque Ele é quem dá a paz que excede o entendimento. Em primeiro lugar, nós temos uma batalha a ser travada diariamente, que é viver por amor a Cristo, seja lá qual for o enfrentamento que tivermos. Em segundo lugar, nós temos um chamado a ser vivido diariamente, que é o chamado de andar nas pisadas de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós temos um exemplo a ser seguido diariamente. Olha o verso 22, o qual, quem? Jesus Cristo. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 23, o qual, quando o injuriavam, falavam mal dele, não injuriava. Agora é o contrário, né? Cristo, sem pecado, quando iam falar mal dele, ele se calava. Agora você, meu querido, minha querida, na podridão da perdição, da ausência do querer de Deus, quando é exortado, se levanta. Não é incomum a gente, pastor, ouvir, você paga minhas contas, alguém pagou minhas contas, então fala merda para mim. Não, tá bom. Levei 52 anos da minha vida, mas estou quase aprendendo a calar-me. Eu quero calar-me. A pandemia me ajudou muito a calar, quero calar-me. De fato e de verdade, não paguei nenhuma de suas contas. Só testemunho o caminho de podridão, de pecado que você anda, quebrando o exemplo que você tem a ser seguido, que é Cristo, que não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava ou não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àqueles que se entregava àquele que julga justamente. É Deus. Gosto demais quando Paulo diz, muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Nem tão pouco eu me julgo, porque é o Senhor que me julga. Há uma diferença de quando você está em pecado e chega aqui, você não paga minhas contas, você não faz nada para mim, está falando o quê? Paulo tinha a consciência de que seu julgamento estava na palma da mão de Deus. Eu tenho ciência de julgamento acerca da minha alma está nas palmas da mão de Deus. E que meu exemplo, a ser seguido diariamente, que eu tenho, é Jesus Cristo, que não cometeu pecado, que quando o injuriavam, calava-se. Que quando era julgado, era ofendido, se entregava àquele que julga justamente. Fico a imaginar, cada vez que injuriavam, o prendiam, o açoitavam, ele na sua alma dizendo, Deus,
é o Senhor que me julga. Deus, Pai, pouco se me dá de ser julgado por essa humanidade. Isso era a alma dele. Porque na boca dele ele dizia assim: Pai, perdoa. Porque ele não sabe o que dizem. Temos um exemplo de alguém que até no caminho da morte se entregou a Deus. Aquele que julga justamente, que não deixa homem nem mulher, ser humano nenhum desamparado. Aqueles que o buscam. Mas aqueles que o buscam, a palavra diz que ele sustenta, que ele levanta do monturo. Nós temos uma batalha a ser travada diariamente, que é de seguir as pisadas de Jesus Cristo. Nós temos, aliás, de viver uma vida de amor a Jesus Cristo. Nós temos um chamado a ser vivido diariamente, que é de andar nas pisadas de Jesus Cristo. Nós temos um exemplo a ser seguido de Jesus Cristo, que sem pecado serviu a Deus, se entregava a Deus e sabia que Deus era Senhor de todas as coisas. E por fim, nós temos um Salvador a ser amado. Nós temos um Salvador que deve ser amado. Verso 24, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados, foi Cristo, que levou sobre ele os seus pecados, sobre o madeiro, sobre a cruz, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E louvado seja Cristo. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, e Pedro cita Isaías 53. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. A Malaya Lala, uma muçulmana que se converteu debaixo do islamismo, escreveu um livro, e ela escreve um livro, ela diz que sua principal oração sempre foi: ó Cristo, não me deixe ir para o céu só por medo do inferno. Eu quero ir para o céu porque eu amo o Senhor. E é lamentável que alguns de vocês gostariam de ir para o céu com seu pecado. É lamentável saber no coração que alguns de vocês gostariam de ir para o céu, mas não quereriam que Deus estivesse lá. Porque assim você poderia ir do jeito que você está. É lamentável saber que você não ama Jesus Cristo. Você ama seu umbigo. Você ama sua satisfação. Mas não é assim que Pedro diz. Pedro diz que nós temos um Salvador que deve ser amado. Deve ser amado porque Ele é o meu Deus, é a minha rocha. Tomou sobre si meus pecados, levou sobre si a minha injustiça, foi para a cruz, foi crucificado. Pelos meus pecados foi morto. Foi morto para que nós pudéssemos viver. Acredito que você ainda não compreendeu isto. Quando eu olho para homens como Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, quando eu olho para homens como Paulo, acredito que você nunca irá compreender Estevão diante da morte, sorrindo para o céu aberto, porque amou a Cristo mais do que sua própria vida. Você não dá conta, né? Se for sua satisfação nesta noite, ainda que você vá para o inferno, ainda que você não sei, você troca tudo pela sua satisfação de prazer desta noite, do restante da semana. Não é assim que nós fazemos? Nós temos um Salvador que precisa ser amado. Dizia no passado que não há igreja longe demais, que eu não possa atravessar a cidade para cultuar quando eu amo Jesus Cristo. Mas quando eu não amo, nós temos irmãos que moram em 3 casas da igreja e não vêm ao culto.
É porque a igreja é pobre? Talvez. É porque a igreja não tem isso, não tem aquilo? Talvez. Mas de fato e de verdade, é porque não ama Jesus Cristo. Você não ama Jesus Cristo. Para de fingir. Dois caminhos, vá para o inferno ou aceite Jesus na sua vida. Você tem um Salvador a ser amado. Dizia no passado que ninguém ganha pouco demais que não possa ser dizimista. Existem pessoas que não amam Jesus o suficiente para ser dizimista. Não existe ninguém pecador demais que não possa cear. Existe gente que não ama Jesus Cristo o suficiente para pagar o preço do caminho estreito. Tudo cai na caçapa, tudo se resume no seu amor a Jesus Cristo. E sua vida demonstra, seus atos, seu modo de ser e viver e vestir mostram se você ama ou não a esse Salvador. E quando não ama, quando você não ama Jesus, é porque você ainda não entendeu que Ele levou sobre seu corpo o seu pecado. E foi para o madeiro, para a cruz, para que mortos para o pecado, Ele morto e nós mortos conjuntamente pudéssemos viver para a justiça. É porque você ainda não entendeu que pelas suas feridas nós fomos sarados. Caramba, você não precisa estar bem de saúde. Conto que em São Miguel do Araguaia tinha diversas experiências, dentre elas foi a morte de um irmão. Ele tinha câncer no esôfago, e ele ficou, o médico deu para ele 3 meses de vida, ele viveu mais uns 2 anos. Eu tive o privilégio de pastoreá-lo nos últimos 6, 8 meses de sua vida, e eu o visitava todos os dias. Uma vida destruída, uma vida onde o câncer havia consumido esse tubo que passa a alimentação. Ele não se alimentava nos últimos dias, mas esse irmão nunca blasfemou, negou ou desistiu de Jesus Cristo. Ele foi aquele caso que eu aprendi que cada vez que eu ia lá consolá-lo, e nos seus últimos 3 meses de vida eu o visitei todos os dias. Chegava do trabalho e ia lá. E cada vez que eu ia lá, eu saía de lá edificado, porque ele era cheio de Jesus Cristo. Ali eu aprendi que o problema do ser humano não é um câncer, não. O problema do ser humano não é a falta de emprego, não. O problema do ser humano não é a falta de casar, não. O problema do ser humano não é a falta de filho, não. O problema do ser humano não é dinheiro, não. O problema do ser humano se resume pura e exclusivamente em não amar Jesus Cristo. Em não se entregar. E ele termina dizendo, porque eres como ovelhas desgarradas. Mas agora, falo a você que tem entregue a sua vida a Jesus, agora, tendes voltado ao pastor, com P maiúsculo, e bispo, com B maiúsculo, de vossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, se você voltou a Jesus Cristo, você tem uma batalha a ser travada. Tem um chamado a ser vivido, um exemplo a ser seguido e um Salvador a ser amado. E a ser amado acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E Ele próprio diz, com toda a tua alma. Te dou graças, Pai, eu te honro. Obrigado, Deus, porque o Senhor, ó Deus, é conosco, sempre está conosco e a tua palavra é viva. Toma, Deus, as nossas vidas e enche, Deus, os nossos corações, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Você possa fazer o que melhor lhe aprouver com a palavra de Deus dada a você, Deus, nesta noite. Coração silencioso, estamos encerrados e Deus abençoe você.